como fazer os teus cactos explodirem de flores. Hoje vamos apresentar 5 dicas para vocês terem cactos lindos e com flores maravilhosas. E vocês estão vendo que em nosso cenário aqui tem vários cactos lindos, ó. Um mais lindo que o outro. Nenhum com flor, né? E isso tem a ver aí com a dica bônus que a gente vai dar. A Fábio anunciou 5 dicas, mas vai ter uma dica bônus para vocês e tem a ver com esse cenário aqui, tá? Então aguarde essa dica bônus. E aposto que tu clicou no vídeo por causa do título. Faça isso e seus cactos irão encher de flores em poucos dias. Esse é o desejo de quem cultiva cactos e geralmente a gente quer que seja que nem no título, em poucos dias. E colocamos esse título em poucos dias para chamar tua atenção. Aí você deve estar pensando aí, mas eu queria que meus cactos florissem em poucos dias, rápido. Calma, gente, calma, porque nesse vídeo nós vamos sim dar dicas de como fazer eles florirem, ficarem lindos, mas respeitando o tempo deles. Então não queremos que tu passe o vídeo todo aí achando que vai existir uma dica para florir em poucos dias, tá? Como disse a Fábio, foi para chamar a atenção de vocês para 5 dicas preciosas para dar flores no cactus. A adubação talvez seja a principal delas e daqui a pouquinho a gente vai falar. E a gente fica ansioso, não interessa o tamanho do cacto, né? A gente já quer que dê flores. Esse aqui inclusive já está fechando a flor, ó. A gente já quer que dê flor logo, né? E às vezes a gente tem um cacto grandão há anos aí no cultivo, né? Na mesa de cultivo, há anos está no jardim e não dá flores. Então vamos às dicas agora aí pra gente ter sim, tá? Bastante flores em cactos, mas esqueça a palavra poucos dias. Mas enfim, tu foi num garden, comprou teu cacto e agora? Como cultivar teu cacto de forma correta? Primeira coisa que tu tem que pensar, importante demais isso, essa dica. A primeira dica é o local onde ele vai ser cultivado. Esse cacto precisa ser cultivado com bastante claridade, né? Já que ele veio de um garden, geralmente a gente pega ele de um garden protegido por estufas, né? Ele precisa ser adaptado ao sol, mesmo sendo um cacto que gosta de sol pleno, mas ele precisa dessa adaptação. Se tu quiser cultivar ele dentro de casa e ainda ter flores, o ideal é que ele fique em uma sacada, em uma varanda e que pegue pelo menos umas 6 horas de sol para florir. A luz solar direta é muito importante para a floração dos cactos. E sabendo que o cacto precisa de pelo menos algumas horas de sol para dar flores e para ficar saudável, certamente muita gente vai querer plantar ele direto ao sol pleno, né? Num jardim, para ele crescer e ficar lindão e cheio de flores. E nessa hora que é o perigo, né? A pessoa tira ele do garden lá sem adaptação nenhuma, né? Sem ele estar acostumado ao sol pleno, ele vai queimar com certeza. Então faça a adaptação gradativamente, no sol da manhã ou sol à tardinha. Escolha aí uns meses, que nem aqui no sul, o melhor mês de fazer isso é de março em diante. Tá? Evitar fazer isso no verão, essa adaptação brusca aí. Deixa ele num pote primeiro, né? Coloca aí num local que não pega aquele sol do meio-dia forte. E aí depois, sim que ele está mais acostumado, traz para sol pleno. A dica da adubação eu vou deixar pro Vander, mas essa dica que eu vou dar agora também é importantíssima. É sobre o substrato ideal para os cactos. E o ideal é que ele seja muito airado, muito soltinho, e com esse substrato bem soltinho e airado, a gente consegue evitar o encharcamento e também a podridão de raiz. E para deixar esse substrato assim, nós temos alguns materiais que podemos usar. Inclusive já tem vários vídeos aqui no canal falando sobre isso, mas vamos mostrar aqui também. Separei 3 aqui, que é a casca de arroz carbonizada, gente. Essa aqui, ó, bem sequinha. A perlita, esse material aqui, ó, que parece um isoporzinho, olha só. E o cascalho. É claro que existem vários outros materiais para deixar esse substrato soltinho, mas escolhemos esses aqui que são mais fáceis de encontrar e é o que nós usamos aqui também. Então essa foi a segunda dica, foi sobre o substrato, que a gente vive falando aqui, que é a parte principal no cultivo. E cactos e substrato encharcado não combinam, né, gente? Pode até parecer que não, mas a terceira dica é a rega
é muito importante para ter cactos saudáveis e também dando flores. Os cactos geralmente são de regiões onde chove muito pouco, tá? Às vezes passa meses sem chover e o substrato seca mesmo, né? A terra que eles estão plantadas seca bastante. Mas também quando chove, chove bastante. E esse é um equívoco que é ensinado muito na internet, é que a gente deve de regar bem pouquinho e mais vezes. Tem muita gente que rega o cacto várias vezes e bem pouquinho, com medo de encharcar o substrato. E o ideal é tu imitar o que acontece lá na natureza. Espera secar bem entre uma rega e outra, né? Deixa secar esse substrato bem sequinho. E aí quando for molhar, molha. Mas molha com vontade, tá? Pode molhar, pode encharcar. E aí a próxima rega somente quando estiver totalmente seco. E dessa maneira, como eu disse, né? A gente imita lá na natureza, que fica dias sem chover, mas quando chove, chove bastante. E devemos intensificar essa rega aí no período do verão, no período onde eles estão ativos. E já que estamos falando de flores, acontece muito aí de quando o cacto está no período de floração e está muito seco, essas flores começam a vir e aí aborta, né? Tu perde a floração dele. Isso é um sintoma de falta de água. Então no verão pode regar bem mais. E no inverno sim a gente pode descansar, né? Pode literalmente diminuir drasticamente a rega. Pode deixar aí até 20, 30 dias sem fazer uma rega neles. Quarta dica, e também bem importante como todas as outras, é tu conhecer a tua planta, conhecer o cacto que tu já tem aí no teu jardim ou que tu acabou de comprar, conhecer as necessidades de cada um, estudar mesmo sobre ele, gente, porque tem cactos que levam anos para florir, como esse Pherocactus aqui, esse é bem custoso, o Grusone, já falamos diversas vezes sobre ele, o nosso Grusone grandão do jardim levou 17 anos para a primeira floração, enquanto que outros pequenininhos com 2 anos mais ou menos de idade já deram flores, como é o caso desse Warazi aqui e das mamilárias quase que em geral, que são novinhas, né, com 2, 3 anos já estão todas floridas. Então muito importante tu conhecer o teu cacto, a tua planta. Siga todas essas dicas aqui, mas tenha certeza que o teu cacto aí que ainda não está com flor, que ele está na idade de floração. Quando vê, tu tem um cacto aí que tem 10 anos e nunca floriu, mas vai ver, ele leva 20 anos para florir, né? Então tu tem que conhecer. E olha um exemplo que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Aqui eu tenho 3 cactos no pote 7. Esse aqui já deu flores, esse aqui também já. E esse aqui, se o Vander estivesse esperando as flores dele, ia esperar sentado, gente. Sabe por quê? Esse aqui é um saguaro, é aquele cacto gigante que tem lá nos Estados Unidos, o cacto de desenho, como eu costumo dizer. Sabe aquele que tem os bracinhos? Aparece demais nos filmes e chega a 15 metros de altura. Ele é considerado um cacto adulto quando ele está com 125 anos. Isso é muito tempo, né? E o período, a idade de reprodução dele, que é quando ele está com as flores, é aos 35 anos. Agora imaginem, esse aqui deve de ter o que, uns 3 anos. O Vander ia ter que achar uma cadeira boa e sentar para esperar e até ver a floração desse cacto, né? Então por isso que é tão importante aí vocês conhecerem os cactos de vocês. E a dica bônus, pessoal, que eu vou falar daqui a pouquinho o porquê desses cactos nesse cenário aqui. E nenhum com flor, né? Vocês repararam que esse cantinho aqui, nenhum deles tem flor. Daqui a pouquinho eu já falo sobre o assunto. E vamos agora uma dica que eu diria assim, a principal dica. Todas as dicas são muito importantes, né? Mas o que mais erram, o que mais o pessoal erra é na adubação. Algo que a gente precisa entender no caso do cultivo de cactos é que eles são de crescimento lento e não adianta, pessoal. Que nem a Fábio comentou ali do saguaro, 125 anos para chegar na idade adulta. Então são plantas assim que a gente tem que respeitar o crescimento. Algumas levam anos para crescer, né? O pessoal erra demais com adubação, querendo forçar esse crescimento. Por exemplo, adubo com excesso de nitrogênio. O que a gente indica? Um adubo sempre com menos nitrogênio, um NPK sempre com nitrogênio baixo e bastante teor de fósforo e potássio. Por exemplo, assim, ó, na floração,
a gente precisa de fósforo, né? Principalmente na época de floração. E eu indicaria então o NPK de 5, 10, 10, 2, 7, 7, 3, 8, 8, que tem o teor baixo de nitrogênio. Ou seja, o primeiro número ali eu sempre disse com menor valor que os demais, né? O primeiro é nitrogênio, o segundo é fósforo e o terceiro é potássio. Então é legal sempre que os dois últimos números sejam bem mais altos que o primeiro. Nós aqui usamos um adubo agroecológico com nutrientes especial para cactos. A gente já mostrou em vários vídeos, inclusive tem vídeo sobre o assunto, tá? Período de aplicação desse adubo, principalmente quando começa a época ativa dele, de floração. Aí a gente começa a fazer aqui no Rio Grande do Sul. Eu estou falando do nosso clima aqui no Rio Grande do Sul, tá? Finzinho de agosto, setembro, por ali, início de setembro, a gente começa a fazer essa aplicação de adubo. A cada 30 dias, a cada 40 dias, por aí, tá bom? Quando está querendo chegar no outono, já puxando para o lado do inverno, a gente para de adubar. Porque os cactos aqui literalmente entram em dormência, tá? E o adubo, independente da marca, se ele é químico ou é orgânico, tu tem que ter certeza que ele tem os nutrientes que os cactos precisam. Nós aqui recebemos M mensagens do pessoal dizendo assim: Vando, Fábio, tal adubo é bom, o fulano lá falou que esse adubo é bom. Aí eu pergunto, tá, é bom, mas qual é o NPK que tu tá usando? Aí a pessoa não sabe dizer. Ela comprou a marca. E aí é onde acontece o erro, porque a marca é boa sim, mas ela tem adubo para tudo que é tipo de cultura, né? A pessoa foi lá e simplesmente comprou um adubo. E aí não sabe se aquele adubo é para alface, se é para couve ou se é para cactos, né? Então não pode comprar pela marca, pessoal. Tenha certeza que o adubo que tu tá comprando é para a cultura que tu vai cultivar, tá bom? Mas e afinal a dica bônus? Por que esses cactos aqui todos sem flores aqui na nossa mesa? A Fábio já vai falar da dica bônus ali então, mas eu tinha que vir aqui antes de terminar o vídeo mostrar um presente que eu ganhei. E dessa vez fui eu que ganhei, tá? Ela ganhou também, mas nesse vídeo eu vou mostrar o meu. Tá todo exibido, né? A gente vai fazer uma entrega na cidade de Farroupilha, lá na Dorli, e no Richard, né? Que nos recebe maravilhosamente bem toda vez que a gente vai lá. E olha o que ela nos deu, pessoal. Quer dizer, me deu. Mas é meu também. O sino dos ventos, né? Esse é o nome? Sim, é. Olha o barulhinho, gente. Feito de pedras. É que a Dorli sabe, né, Wander, que tu gosta de pedras. Ela já uma outra vez te presenteou também com uma arvorezinha de pedras. Aqui quando dá o vento, vocês vão ouvir em muitos vídeos aí esse barulhinho, né? A gente já tem um de bambu lá e agora tem um de pedra também. Olha a coisa boa. E eu gostei demais do presente então e tá aqui, ó. Enfeitando o nosso espaço. Toda vez que der o barulhinho aqui a gente vai lembrar da Dorli, né? Uhum. E por que que esses cactos estão aqui? A nossa ideia foi mostrar para vocês que não são somente as flores que deixam eles lindos, que embelezam. É claro que a gente ama as flores de cacto, né? Mas olha só a lindeza desses cactos aqui, todos que estão aqui, gente. Olha a beleza de cada um, a coloração dos espinhos, o jeito do espinho de cada um, a coloração deles, né? Cada um tem um encanto, gente, e dá para ter uma coleção linda, linda, maravilhosa e sem as flores, porque afinal eles não estão sempre com flores, né? Eles têm uma época só da floração, mas mesmo assim eles continuam a coisa mais linda desse mundo. Até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus e uma ótima semana. E ao contrário do que diz o título do vídeo, que a gente espera aqui que realmente vocês levam de bom humor, não queiram pressa, apreciem aí as flores quando elas vierem, sigam todas essas dicas aí que com certeza vocês vão ter cactos lindos e muitas flores, tá? Mas não é em poucos dias não, leva mais um tempinho, tá bom? Até o próximo vídeo, tudo de bom!